Queridos colegas, tudo bem? Chegamos à última unidade do componente Literatura Infantil e Alfabetização. Nesta unidade, convidamos vocês a andar pelas trilhas da literatura infantil e alfabetização. Na nova trilha, viveremos uma nova aventura: andar entre livros. Andaremos por livros teóricos e também andaremos por livros propriamente literários. Livros com gêneros da tradição oral, livros de contos, clássicos populares, indígenas e africanos, livros cujas narrativas são construídas através de imagens e livros em que abundam os jogos linguísticos. Vamos lá? Em lugar do mais comum convite, senta aí que lá vem história, fazemos a advertência, senta aí que lá vem tensão. Toda tensão, contudo, prometemos, será atenuada por palavras que constituem a própria literatura, aquelas que têm um modo risonho, brincante, mas responsável de ser. Existem algumas perguntas que não calam. Por que mesmo a literatura infantil, sendo expressão artística, veio cair nos bancos escolares? A literatura, em prosa e versos, mesmo sendo arte, deve integrar nossos planejamentos pedagógicos? Em caso positivo, que escolher? Será que o escolhido agradará sempre às leitoras e aos leitores alunos? Que faço com o que escolho e como faço para compartilhar? E quando a literatura escolhida for escrita e tiver o livro como suporte? Mandar que leiam será suficiente e necessário? A idade das leitoras e dos leitores é fator determinante da escolha? Posso fazer perguntas sobre a história narrada no livro? Posso mandar ler o livro e no final da unidade letiva fazer perguntas sobre ele? Posso, aleatoriamente, fazer a seleção e composição de acervos? Ou preciso definir critérios que orientem a seleção e composição de acervos? Posso inventar um jeito de anunciar e ler os livros para os leitores e leitoras? Posso ler os livros com eles? E quando forem histórias avulsas? Posso integrar a oralidade escrita à leitura de livros? Acertamos? Sobre as respostas, não arriscaremos levantar quais podem ser as possíveis, mas sim acionaremos o que a literatura sobre o assunto vem disponibilizando, bem como experiências docentes exitosas que têm ressoado na formação de leitoras e leitores em situação escolar. Para tanto, propomos mais uma aventura: andar entre livros, sob inspiração de uma das escritoras espanholas com as quais nos filiamos, Teresa Colomer. Antes de mais nada, anotem aí. É importante tomar o mundo literário, mundo das possibilidades, como inspirador das transformações que hão de acontecer na sala de aula. Alfabetizar letrando requer o contato cotidiano das nossas crianças com escritas, imagens, cores, sons que exalam do mundo textual e, nesse caso mais específico, do mundo textual literário. Andamos pelos livros que têm mania de explicação, ou seja, os que se caracterizam por conter escritas informativas sobre a literatura, das questões teóricas às metodológicas, e entre os que estão a nos dizer, pode entrar, a porta está aberta, ou seja, os de literatura autenticamente e, como objetos não falantes, reclamam por leitoras e leitores, como nós, que não somente decifram o escrito, mas principalmente emprestem sentidos ao escrito. Começamos o nosso andar pelos livros mania de explicação. E logo vemos um que nos acena com seus marcadores, dizendo-nos que contém narrativas que podem nos trazer interesse. Aproximemo-nos dele. Trata-se de O Jornal na Sala de Aula, de Maria Alice Faria. Nele, sua autora abre debate sobre esse suporte gênero textual na escola, o jornal, fazendo, contudo, considerações sobre a presença da literatura na mesma instância discursiva, a escola. No seu parecer, a presença da literatura na escola se inicia na Grécia Antiga. A primeira natureza de gênero literário que circula na escola é a poesia. No caso específico do nosso país, Emma Lard, autora de O Ensino de Literatura no Segundo Grau, Problemas e Perspectivas, quem contribui para que compreendamos a questão em debate, a presença da literatura na escola. Segundo ela, a educação jesuítica, datada de 1553, importava estudos que se limitavam aos clássicos gregos e latinos. Os textos de Ovídio, Virgílio, Homero e Cícero eram lidos com o intuito de supervalorizar a beleza do mundo, favorecer o estilo literário dos letrados na época, uma minoria, mas que produziam belos poemas e sermões.
Já o conteúdo moral era utilizado nas conversões e catequeses dos indígenas. A palavra é poder e tal poder ganha mais força na literatura por transvestir, ampliar seus sentidos. A literatura era como um dogma, com o objetivo de silenciar, de seduzir para converter e subverter. Podemos perceber, considerando as informações trazidas por Maillard, que já nessa época havia um distanciamento do ensino e da realidade que a cercava. Voltando à Faria, observamos que ela chama nossa atenção para o fato de, até meados da década de 60 do século passado, o ensino da literatura ficar reduzido à tradição do clássico escolar beletrista e o conceito de bons autores se cristalizar entre o classicismo português e o parnasianismo brasileiro. Ainda que as narrativas das autoras lidas nos mostrem compreensão de que a presença da literatura na instância escolar não assumiu características de uma situação plenamente pacífica, sabemos que, no ambiente familiar, instância distinta da escola, uma outra natureza de literatura, assegurada pela tradição e pela oralidade, vem historicamente circulando, com o consentimento e cumplicidade dos adultos, acolhendo, acalentando, celebrando e desafiando o potencial da criança que nessa instância habita. Essa natureza de literatura, a literatura de tradição oral, às vezes pouco reconhecida e prestigiada, é composta, entre outros gêneros, por paralendas, cantigas, trava-línguas, quadras, trovas, brincos, acalantos, adivinhas e contos. Na opinião de Liane Araújo, são textos muito significativos por sua forma divertida, ritmada e sua natureza essencialmente lúdica e poética. São ainda, segundo ela, objetos de brincadeiras e jogos orais não escritos, nós diríamos não originalmente escritos, e complementa, brincar com eles, sabê-los, usá-los, é usar a linguagem e estar na linguagem. Ainda na mesma brochura, Araújo, fazendo dessa vez considerações sobre o fazer pedagógico, propõe que levantemos os textos que a classe conhece, na expectativa de ampliar o repertório de todos os alunos com relação a essa natureza de literatura, conciliando-os com o conhecimento sobre as especificidades de cada gênero, sua estrutura em rimas, repetições, etc. Curiosas, andamos em linhas retas, horizontais e mistas entre muitos livros, na tentativa de descobrirmos alguns dos diferentes autores que metamorfosearam texto da literatura da tradição oral em livros para você andar, com mais suavidade entre eles, sempre determinadas de que todos deveriam ser do tipo: pode entrar, a porta está aberta. O resultado está logo ali adiante. Todos os livros correspondem ao tipo que determinadas pesquisamos. Aproveitem, portanto, entrem. A porta de todos eles está aberta a vocês. Divirtam-se. Querendo, comecem a criar suas peripécias pedagógicas. São os livros Armazém do Folclore, escrito e ilustrado por Ricardo Azevedo, Sala da Saladinha, escrito por Maria José Nóbrega e Rosane Pamplona, ilustrado por Marcelo Sips, Uma Letra Puxa a Outra, escrito por José Paulo Paes, ilustrado por Kiko Farcas, Adivinhe Se Puder, escrito e ilustrado por Eva Furnari, e A Canoa Virou, escrito por Maria Eliardo França e ilustrado por Eliardo França. Expandindo nossos estudos, passemos aos contos. Na sua cuidadosa discussão sobre literatura e prática pedagógica em Estão Mortas as Fadas? A Marília faz considerações que nos interessam. A de que a literatura e a narrativa costumam ser correlatas na escola. A de que professores, os por ela ouvidos em pesquisas, não costumam ver a literatura como conteúdo e atividade significativa na escola. A de que, contraditoriamente, nas raras oportunidades em que as crianças entram em contato com a literatura, mas especificamente com a narrativa, elas costumam demonstrar grande interesse, se aquietam e se concentram. Atenta a essa última consideração e sob a hipótese de que, se as crianças se mobilizam positivamente, é porque o mundo organizado em narrativa corresponde a seus interesses e anseios, tornando-se, pois, significativo para elas. Argumenta a favor da narrativa, entendida por nós como forma, e do conto, entendido por nós como gênero, no cotidiano escolar, destacando os pontos que seguem com os quais concordamos. A estrutura narrativa proporciona ao receptor, preferimos interlocutor,
um tipo de envolvimento emocional, pelo processo de identificação com os personagens que o faz viver o jogo ficcional intensamente, a ponto de poder se projetar na trama narrativa. 2. A estrutura da narrativa estabelece relação com as expectativas do receptor e ela tenta dizer alguma coisa para o receptor. Com base no exposto, podemos compreender algumas das razões do fascínio da narrativa como forma e do conto como gênero no ambiente educativo, e também o quão o desenvolvimento emocional e intelectual pode ser potencializado. Ao se deter em considerações ainda mais detalhadas sobre a importância da narrativa para as crianças, os comentários de Amarília nos fazem inferir que o grau de envolvimento das crianças nas narrativas lidas e ou contadas podem revelar gestos de sua compreensão leitora, estando, portanto, ali princípios do desenvolvimento de capacidades, como a de compreensão literal, inferencial e sequenciação de fatos. Quanto ao ato pedagógico em si, de apresentarmos narrativas às crianças alfabetizandas, mas reconhecido no âmbito escolar como a hora do conto ou contação de histórias, nos ativemos a princípio aos comentários e opiniões apresentados pela professora Maria Elisa de Araújo Gross, da Universidade Federal de Minas Gerais, no glossário SEALI. No seu parecer, contar e ler histórias são atos diferentes. Havemos, por isso, de considerá-los nas suas especificidades. No contar, o tema e o fio condutor da história são mantidos, mas a recriação é favorecida de acordo com o tipo de interação que o contador quer estabelecer com o público. No ler, diferentemente, a fidelidade ao texto prevalece. O leitor de histórias empresta sua voz ao texto, respeitando a estrutura linguística da narrativa, bem como as escolhas lexicais do autor. Em sua opinião, que também é a nossa, há espaço na escola para as duas práticas. Cabe, no entanto, à professora, ao professor distingui-las, mantendo nas práticas as características que lhes são próprias e, principalmente, fazer sua opção baseada em critérios voltados para o processo de desenvolvimento cognitivo e emotivo das crianças, apagando, pois, a escolha aleatória e descomprometida do repertório. Em livros, mania de explicação, tais como Contar a História, Uma Arte Sem Idade, de Betty Coelho, e A Palavra do Contador de Histórias, Sua Dimensão Educativa na Contemporaneidade, de Gislaine Avelar Matos, encontramos muitas e importantes sugestões para todos que, como nós, desejam se aventurar pela arte de contar histórias. Mantendo a coerência com os repertórios anteriormente apresentados, nossa sugestão é que, considerando o exposto, tenhamos modos estratégicos para narrar os contos da tradição clássica contidos em livros Pode Entrar, A Porta Está Aberta, como Contos de Grimm, de Ana Maria Machado, Contos de Perrault, de Ruth Rocha e Contos de Andersen, de Valci Carrasco. E, para ampliação dos nossos repertórios, é sempre bom entrarmos em livros como Contos Tradicionais do Brasil, de Luiz da Câmara Cascudo, alguns contos africanos, de Butua Balingene, Histórias de Índios, de Daniel Munduruku. Para aqueles que desejam pensar a leitura, considerando que os livros escritos para crianças vêm se perpetuando como livros de composição híbrida, em que textos verbais dialogam com textos imagéticos, as chamadas ilustrações, temos a literatura infantil, teoria, análise e didática, de Nelly Vaz Coelho, mais uma linha de explicação. E pertencentes a essa linhagem, o grupo Pode Entrar, A Porta Está Aberta, temos Você Troca, Assim Assado, Não Confunda, A Bruxinha Atrapalhada, Amendoim, Trucks, Todo Dia, De Vez em Quando, de Eva Furnari, Mestre Vitalino, Seca, de André Neves. O fato de os estudos até então apresentados estarem atrelando a literatura infantil à alfabetização e letramento, seria impróprio não considerar mais uma linha de livros proposta por Coelho, de muita importância para esse ciclo escolar, a linha dos jogos linguísticos. Essa linhagem abrange livros que expressam a concepção de língua em sua plasticidade e da escrita como um objeto recursivo da própria escrita. Do ponto de vista pedagógico, a sugestão similar à anterior se amplia pela natureza do enredo da história e, por isso, deve ser lida como uma brincadeira inteligente, criada entre ideias, imagens e, sobretudo, palavras. São títulos interessantes. História em 3 atos, As Patas da Vaca, Formiga Amiga, O Guarda-Chuva do Guarda, de Bartolomeu Campos de Queiroz, e Uma Palavra Só, de Ângela Lago.
Agora, passamos à história lida, considerando a relevância do texto verbal escrito, atentas às observações de Betty Coelho, contadora de história com quem convivemos em situações muito especiais. Com ela, repetimos, a história não vem pronta no livro para ser contada. Ao oralizá-la, o processo de recriação se faz necessário, preservando-se, contudo, a fidelidade ao escrito, a origem da essência. Importante se faz o contador, leitor da história, provocar na criança ouvinte o desejo de posterior contato com o texto escrito, criando-se assim um círculo que se descreve a partir da produção escrita e a ela retorna, movimento mediatizado pela voz do narrador. O contato com a escrita literária pode provocar curiosidade linguística sobre a relação oralidade, leitura e escrita, sobre a relação entre as notações que demarcam entonação, ritmo, etc., elementos de importância. Certamente, situações como tais serão recorrentes nas ocasiões em que a leitura literária se fizer presente entre as crianças. A partir desse olhar voltado para os aspectos mais particulares, o que mais importa é a literalidade da história, a beleza da palavra, a maciez e encantamento dos fios com que foi tecida. Para que isso não se perca, voltemos a pensar no ambiente propício, na preparação prévia da leitura, na modulação da voz, no ritmo afinado e no propósito, que ele seja o guia de suas leituras e das possibilidades múltiplas de partilhar a literatura daqui, dali e de lá com nossas crianças. Entrou por uma porta, saiu por um portão. O nosso desejo de sempre é que você estude, aprenda e pesquise de montão. Até logo, até mais ver, até outra ocasião.